É para mim uma honra compor com esse time tão distinto e parceiro há tantos anos. Então, de antemão, eu agradeço a todos. Então, em nome do JB, agradeço mais uma vez a toda a equipe da LBV por esse importante evento, muito mais que importante, necessário nesse momento específico em que vivemos enquanto humanidade. Então, para mim é uma honra e compartilharemos alguns minutos dialogando sobre espiritualidade, cuidados paliativos e enfrentamento do luto. Há uma afirmativa clássica e muito importante: você precisará de cuidados paliativos. Essa é uma ideia tão interessante e tão importante que foi feito um grande estudo ao redor do mundo a respeito dessa temática. O estudo foi desenvolvido com médicos responsáveis pelo departamento de transplante. E nesse estudo, os pesquisadores questionaram esses profissionais como eles percebiam que os pacientes se comportavam quando seria importante a presença de cuidados paliativos no tratamento de sua saúde. 87% ficaram muito preocupados e uma outra parte igualmente importante apresentou sintomas depressivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que necessariamente nós não estamos preparados para discutir cuidados paliativos junto às pessoas que enfrentam uma doença ameaçadora da vida. É disso que o cuidado paliativo trata. O cuidado paliativo, ao contrário do que muitos pensam, nasceu na Europa, especificamente na Inglaterra, com o Cecily Saunders. É importante destacar essa questão porque o cuidado paliativo ele entra frontalmente na discussão da finitude, terminalidade e, ao mesmo tempo, da beleza da vida e do cuidado em saúde. O que eu quero dizer com isso? Os estudos conduzidos mais atualmente sobre cuidado paliativo aponta que existe uma melhora no controle de sintomas de pelo menos 82% quando esse cuidado é executado por equipe especializada. Então, nessa direção, é importante nós observarmos que a prática de cuidados paliativos, ela nos obriga a refletir sobre a nossa finitude, mas também sobre as condições pelas quais nós experienciamos a nossa situação de saúde e a nossa relação com a doença nesse exato momento, nesse exato contexto e com as pessoas que nos circundam. A morte e a finitude nos são próximas a todo instante. Entretanto, quando vivenciamos situações agudas ou crônicas de doença, nós a sentimos mais próximo. E quando recebemos uma notícia desafiadora de que somos portadores de uma doença que não responde mais ao tratamento modificador, ou seja, curativo, nós somos convidados pela vida a uma profunda reflexão. E todos nós, direta ou indiretamente, vivenciamos esse cenário que escancaradamente nos foi apresentado pela Covid-19. Todos nós tivemos frontal ou colateralmente os efeitos do vírus e do seu impacto biopsico-sócio-espiritual que nos circunda como seres complexos. E demonstrou na prática como nós estamos despreparados para morrer. Em 2015, foi publicado o Quality of Death Index, que é um indicador de qualidade de morte ao redor do mundo. Esse indicador é publicado a cada 5 anos. Dentre 80 países avaliados, está o Brasil, claro, e o indicador aponta que o melhor lugar do mundo para se morrer em 2015 era o Reino Unido. Não obstante,
foi lá o berço dos cuidados paliativos e, claro, evidentemente, das grandes descobertas e intervenções tecnológicas para suporte básico e avançado da vida. O Brasil ficou em 42º lugar do mundo com melhor qualidade de morte, atrás de Chile, Argentina, Uganda. Isso nos provoca uma grande reflexão, porque o que implica morrer mal? Para a obtenção desse indicador, foram 5 grandes eixos do sistema de saúde desses 80 países. O primeiro e mais importante é a oferta de cuidados paliativos na rede pública de saúde. Então, observamos aqui nessa figura, a linha tracejada verde foi o Reino Unido, que apresentou maiores indicadores em todos os scores. A linha vermelha, o pior indicador. E o Brasil na linha azul. Então, observe que em nosso país nós não temos a disposição e disponibilidade de recursos em cuidados paliativos suficientes, assim como recursos humanos. A qualidade de cuidado ainda deixa a desejar, a participação social e a melhor distribuição do dinheiro público para os setores primário, secundário e terciário de atenção à saúde. Então, morrer bem, muito mais do que viver bem, implica em atenção especializada para os eventos agudos e graves de doença. E aí nós falamos do cuidado no fim da vida. Todos nós somos condicionados à vida a partir do nascimento e vivenciamos um ciclo importante. E a importância desse ciclo diz respeito à vivência por pelo menos 4 grandes ciclos vitais, considerando a cronologia, ou seja, o domínio biológico. Primeiro ciclo, a perinatologia, o segundo ciclo, a infância, o terceiro ciclo, o adulto jovem e a idade adulta, e o quarto ciclo, a velhice. E finalmente a transcendência. E de certo modo, nós nos ocupamos muito durante a trajetória de vida com aspectos materiais, porque a humanitude ela exige essa perspectiva. E às vezes nos inclinamos a transcender, seja pelo convite da doença ou pelo convite da saúde. É uma questão de decisão. Expertise no sofrimento humano, Cicely Saunders, a matriarca do cuidado paliativo moderno, ela cunhou o conceito de dor total. E é esse conceito que eu gostaria de deter para falar rapidamente sobre espiritualidade e luto. Para Saunders, dor total implica na vivência de experiências multifacetadas relacionadas à dimensão física, social, mental e espiritual. E na medida em que o ser humano ele vivencia a doença grave, que não responde mais ao tratamento modificador, ou seja, a cura, ele escancara movimentos muito peculiares relacionados a essas interfaces que se correlacionam. É muito difícil você pensar na sua terminalidade sem ter ideia para onde vai ou o que acontecerá contigo. Esse aspecto é bastante significativo quando nós pensamos a dor social. Em Saunders, a dor social diz respeito à faceta da necessidade de manutenção da família e da estrutura familiar. Quando o ente querido vivencia a doença grave e, a depender da sua condição social, ele ainda é responsável por manter a sua família ou, e eu estou dizendo, responsável pela manutenção financeira do seu contexto familiar, e ele vê que irá morrer, existe um aspecto importante da angústia com aqueles que ficam. Ninguém morre bem preocupado com aqueles que ficarão. A dor física, a maioria de nós conhecemos.
os estudos têm sido direcionados fortemente ao manejo da dor física. E nós sabemos que, embora de 85% a 92% da dor física possa ser plenamente controlada com medidas farmacológicas ou não farmacológicas, ainda há um grande desafio relacionado ao adequado direcionamento dessas terapêuticas para amenização da dor total. Saunders diz que, para a dor total, é necessário o cuidado total. Então, nós vivenciamos a condição humana, aspiramos uma dimensão espiritual, aspiramos o transcendente enquanto seres humanos, mas nós temos a condição humana como intermédio desses dois mundos. E esse é o nosso grande desafio. A grande pergunta é: como transcender estando na carne, vivenciando o corpo físico e vivenciando a execução de papéis? Seja papel social, seja papel espiritual, seja papel psíquico e emocional. Nesse sentido, há um conceito de espiritualidade que, particularmente, eu considero muito significativo, que é de Florence Nightingale, a matriarca da enfermagem moderna. Quando perguntado o que nós podemos compreender por espiritualidade, Florence diz que nós não podemos chamar de amor, admiração, veneração, tampouco a confiança que um ser humano tem em outro. Isso nós chamamos de influências humanizadoras. Mas sentimentos advindos da consciência de uma presença superior à humana, desconexa da materialidade, nós podemos chamar de experiências espirituais. Então, nesse sentido, o uso inteligente da informação espiritual contribui positivamente para o bem-estar emocional e social das comunidades, gerando melhor qualidade de vida para as pessoas. E se gera melhor qualidade de vida, obviamente melhor qualidade de morte. E aí, a reflexão que fica para pensarmos é: existe uma diferença entre dizer eu acredito em Deus, isso é religioso e também importante, para a afirmação de que eu sinto a presença divina em minha vida. Os estudos clássicos de coping religioso têm buscado esclarecimentos acerca dessas pequenas nuances, mas que parece fazer grande diferença no enfrentamento dos desafios relacionados à terminalidade e logo ao enfrentamento do luto. Enfrentar o luto é um grande desafio, porque diz respeito a lidar com a ausência e também a reflexão íntima de que a morte também está próxima a mim.